Sejam muito bem-vindos ao nosso FocoCast. Hoje, em especial, em parceria com o Sebrae, a gente está gravando aqui no Reload Montes Claros, no ano de 2025. Eu sou o Daniel Kennedy, CTO da Foco Marketing. Eu sou o Felipe Meirelles, CEO da Foco. E a gente está hoje aqui com o Gênerson Honorato, um dos palestrantes que vai estar aqui conosco no Reload, vai estar palestrando no Reload, e a gente vai ter uma conversa bem legal. Gênerson, queria que você se apresentasse para quem não te conhece, para quem já te conhece também. Fala um pouco sobre você para a gente poder dar início aqui na nossa conversa. Muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre bom trocar ideia, né? Como a gente estava aqui antes dos bastidores, no aquecimento, trocando ideia, batendo papo, falando da vida, falando das coisas, do mundo real, né? Meu nome é Gênerson Honorato, eu sou psicólogo de formação, com ênfase em psicanálise, gosto, né? Desde sempre de dialogar, de trocar, de buscar se entender, se conectar com gente, com pessoas, né? Tem um lema que é tudo sobre gente, né? Então, tudo que a gente faz, em menor ou maior grau, é sobre pessoas, né? Trabalhei em diversas empresas multinacionais, trabalhei na L'Oréal há muitos anos no marketing, no RH, tive a oportunidade de sair do Brasil, voltar a trabalho, trabalhei depois na OLX, em outras diversas empresas, onde adquiri um conhecimento de negócio também, já que a gente vive o mundo do trabalho, né? Eu brinco que éramos homo sapiens, agora somos homos trabalhans, né? A gente trabalha. Então, exatamente. Como que a gente junta essas duas coisas? Faz um tempo já que sou palestrante, né? Viajo ao Brasil, levando um pouco do meu conhecimento, dos meus estudos, gosto muito de estudar, de concatenar. Uma pessoa da Forbes, uma jornalista, falou, você é um pensador. Eu falei, cara, eu vou assumir essa carapuça aí de pensador, porque gosto de pensar, gosto de escrever, de trazer conhecimentos, insights, não só consumir, mas também trazer, principalmente vindos de nós aqui do sul do Brasil, do sul global, né? Trazer também nosso conhecimento, não ficar só apaixonado pelo que o Vale do Silício está fazendo, o que é que estão falando lá fora, no SX, SW. Eu quero saber o que estão falando no Reload, Sebrae, quero saber o que estão falando nos eventos no Brasil, Brasil afora. Então isso me interessa muito. Hoje sou colunista na Fast Company Brasil, sou embaixador do Hub de Inovação da cidade do Rio de Janeiro, o Hub Mara Valley, faço parte da rede de líderes da Fundação Lema, dou aula na Fundação Dom Cabral, tenho 2 filhos, o Benedito e Francisco, sou casado com a Ana Júlia, e digo também que ainda durmo, né? Porque quem faz isso tudo, alguém fala, você dorme? Ainda sobra um tempinho. Durmo 8 horas por dia. Mas tem vida social? Tenho vida social, tenho mídias sociais, que alguém cuida para mim, né? Porque é exatamente sobre isso, que talvez você deve estar cansado e cansada, está vendo a gente e pensando, caramba, como é que ele faz isso tudo? Talvez você esteja gastando seu tempo no feed do seu celular, a gente vai falar sobre isso aqui. Excelente, isso mesmo. Ponto muito importante. Sim. Gênerson, eu queria começar a gente falando um pouco sobre você, né? Dá palestras, você acabou de falar, né? Que trabalha hoje como palestrante, viaja muito, né? Você tem esse trabalho no Speaker, no TED, hoje um LinkedIn Top Voice também. Então, como que é essa sensação, né? Eu sou uma pessoa influente, eu falo com pessoas de verdade, eu tenho uma mensagem para transmitir. E o que você dá de dica para quem também quer fazer esse trabalho, né? De começar a ter um pouco mais de voz também, de falar o que tem dentro, né? De colocar para fora aquilo que traz de bagagem. Bom, boa pergunta, porque para mim isso é uma grande conquista, né? Para mim isso é uma grande conquista, uma grande responsabilidade. Muito recentemente, uma coisa que pouca gente sabe, aliás, que eu nunca falei sobre, ainda não falei sobre isso, que teve a exposição agora do Brasil no Japão, de vários países, né? Em Osaka. Essa é uma exposição que tem mais de 100 anos, que aconteceu, que deu origem à Torre Eiffel, por exemplo, né? Que montou a torre para a exposição, a torre ficou e por aí vai. E teve agora do Brasil, em Osaka, essa mesma feira, e o Brasil fez um pavilhão lá, com curadoria da Bia Lessa, e recebi um e-mail da equipe da Bia, pegando um fragmento de um artigo meu, chamado Sua Atenção Foi Hackeada, você vai encontrar aí na internet, que foi para o galpão, para o pavilhão de pensadores brasileiros dentro da exposição em Osaka. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho, cara, jamais pensei nisso, jamais imaginei que eu chegaria onde eu cheguei, né? Já fui cobrador de ônibus, já fui faxineiro num motel, na região de Porto Seguro, Cabralha, né? Já fui guardador de carro na rua, chapeiro em lanchonete, coisas que para mim hoje são de orgulho, estão no meu LinkedIn. Se você falar no meu LinkedIn, Gênerson Honorato, pegar minhas experiências e rolar até um final, você vai ver que tá tudo lá. Porque isso compõe quem somos, compõe o que aprendemos, compõe aquilo que a gente é hoje, né? Então isso para mim hoje é motivo de muito orgulho, de muita responsabilidade, e por isso tento sempre trazer algo de muita relevância, com muito aprofundamento, com muita verdade, né? Não só vem aqui jogar um monte de coisa, vou lá para Montes Claros falar uma coisa, vou lá no Reload, vou lá no interior
como foi agora em Natal e tal. Não. Quero levar reflexão, algo relevante, algo que eu estou estudando, que está me incomodando, que está me afetando do ponto de vista do sentimento, daquilo que eu vivo no dia a dia. E tenho descoberto que para isso acontecer é preciso estar conectado, né? Então, para mim é um motivo de muito orgulho essa trajetória, muito do ponto de vista daquilo que a gente pode, das pessoas que a gente pode se conectar e o que a gente pode levar também, né, uns para os outros, o que a gente pode aprender. Assim como eu estou aprendendo aqui, vou aprender também com todo mundo que está aqui no evento, por aí vai, né? Excelente, Gênesis. E você me falou da formação, a gente batendo um papo antes de iniciar o podcast, falamos algumas questões culturais. Me fala um pouco mais como que a sua formação em psicologia, como você vive a vida de verdade ali, mostra isso. A sua forma de palestra, a gente já falou um pouco aqui, que não é engessada. Me fala como que você consegue refletir isso tudo no palco, trazendo emoção para o público, e trazendo essa personalização, essa questão cultural, e falando de gente para gente. Boa. Eu acho que talvez, né? E aí eu vou dizer talvez, que aí eu acho que vale também quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, você está dirigindo, você está aí aproveitando para ouvir o podcast, para você refletir junto comigo, junto com a gente. Talvez a gente está perdendo a capacidade de se conectar, né? Perdendo a capacidade de estar no presente. E é muito importante a gente entender quanto tempo que a gente tem de tela. Exatamente. Muita gente vivendo a vida na tela, né? Vivendo a vida na tela. E tem um slide aqui que eu vou apresentar hoje, que eu digo que a gente está fragmentado. Isso é muito fruto de uma palestra que eu fiz para o Wired Festival, que a gente levou o tema, eu e a Angélica Mari, que é jornalista e hoje uma das curadoras do TED e tudo mais, que a gente chamou a palestra de Ego Digital, Ego e Território Digital. O nosso ponto é de que hoje nós temos um ego digital que a gente está cuidando mais do que o nosso ego social, de que a nossa presença na vida real. E isso eu tenho chamado de fragmentação. Se o mundo digital não existe e nós não estamos no mundo real porque estamos nas telas, onde estamos? Onde nos encontramos? Na época da Grécia, em Roma, você tinha as ágoras, as praças. Você ia à praça ver o orador falar, né? Depois a gente foi se fragmentando, se juntando em torno da fogueira, se juntando em torno do rádio, em torno da TV. Depois a TV foram para os quartos, foram se separando, e agora a tela está no bolso. E a gente causa esse isolamento. Tá vindo pro óculos. Tá vindo pro óculos, tá vindo pro relógio, tá vindo para tudo isso, né? Tornando a gente muito... tirando a gente do aspecto coletivo e da conexão, e trazendo a gente para um aspecto muito individual. E nós somos seres de coletividade, né? Quando nós dominamos o fogo, uma das coisas que eram feitas é caçar usando fogo em coletivo para poder, né, conseguir maior número de alimento, né? Quando migrávamos como caçadores-coletores, estou trazendo aqui Harari, né? Sapiens, se você não leu, leia Harari, bem legal esse livro, né? De como isso, a gente chega num momento histórico que parece que a gente está se dividindo, né? Então, minha palestra eu sempre busco isso, cara. Nas minhas relações. Quando eu estou no palco, não é nada diferente do que quando você me encontra pra gente tomar um café. Trocar ideia, prosear. Eu acho que essa é uma grande tecnologia, inclusive uma tecnologia dos antepassados. A cultura indígena faz uma roda para se reunir, as culturas do passado. Por que a gente, né, tá nessa coisa da individualização, né? Então, nas minhas palestras eu busco isso. Se conectar pelo sentimento, pelo que é o sentimento, né? Todo mundo guarda a banda do limão na porta da geladeira, cara. Entendeu? Independente se é milionário, bilionário, entendeu? A gente tem mais em comum do que incomum. Então, eu busco muito esse lugar. Tem muita gente que me conhece, assim, me vê nos palcos, me vê no TED, não sei o que, aí me encontra no aeroporto ou em algum lugar. E aí vem falar comigo, aí eu falo, vamos tirar foto, e aí, como é seu nome? Aí depois a pessoa fala, caramba, achei que eu ia chegar aqui, eu cheguei cheio de dedo. Eu falo, não, eu sou uma pessoa como você. Acha que é uma pessoa fria, que vai... Fria, que vai chegar e falar, vamos não sair toque, daqui. tá. Nada E pensando disso. nessa evolução da tecnologia hoje, da IA, tá substituindo aí muitas áreas aí, profissionais, enfim. Como que você vê essa questão de ter proximidade, aquele tete-a-tete? Você acredita que isso vai se perdendo cada vez mais? Tem alguma volta? Cara, eu acho que nós precisamos dessa volta. E aí eu estava falando para uma empresa recentemente, não vou me recordar agora, de uma coisa fundamental, que é o seguinte. Máquinas, ferramentas... Eu falei para uma empresa que tem caminhões autônomos, trabalha com mineração e tem caminhões autônomos, né, sem motorista. Eu falei, caminhões autônomos, sua concorrência pode comprar, certo? Você vai lá, tem o dinheiro, faz o orçamento, faz o projeto, compra os caminhões, organiza, põe para funcionar. O grande diferencial, e que é o retorno,
que a gente vai precisar fazer é, o grande diferencial não vai ser as suas máquinas que você tem, não são só suas paredes e máquinas, são as pessoas. A maneira como essas pessoas se relacionam com sua marca. E eu estou falando ainda das pessoas colaboradoras, não estou falando de funcionário, estou falando de quem está fazendo o negócio acontecer. Se essa pessoa não se conecta com o que está sendo feito, independente da máquina, não vai funcionar, porque a tendência é um afastamento da ideia do inanimado para uma ideia do nome, né? Eu sou head de inovação da Cuba Áudio. A gente faz fone de ouvido aqui no Brasil, empresa brasileira e tal. Quando dá um problema no fone, você sabe quem eu sou, sabe quem é o Léo. Quando dá um problema no fone de uma marca imensa, mundial, né? Não vou citar marcas, claro, você procura quem? Quebrou um lado do seu fone. Como é que você faz? Nossa manutenção fica lá em São Paulo, você tem que ir, tem que abrir um chamado, mandar um e-mail, tem que esperar o e-mail, às vezes a resposta é em inglês, quando não é em mandarim. E aí, né? Exatamente. Então a gente vai viver essa era do cara a cara, do tete a tete mesmo. E, naturalmente, eu acho que a história da arte, eu acho que o ciclo das coisas, natural a gente fazer esses ciclos, né? A gente vai lá, foi experimentar essas ferramentas, falou, opa, tem que ajustar aqui, tem que voltar aqui um pouco, né? É essa coisa do ciclo de tete, o ciclo de vida das coisas, da história sendo contada. Então, para mim, quem vai fazer diferencial em negócio, quem vai ter diferencial, não é só quem tem a melhor IA, é quem tem as melhores pessoas, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de se conectar. Sim, com certeza. Do ponto de vista do que é essencial, né? Para mim, esse é o grande diferencial. Pessoas autênticas, né? Você estava falando autenticidade. aí de questão das redes sociais, né? Assim, que hoje a rede social tem muito conteúdo raso, né? E as pessoas elas adotam propósitos que não são delas, né? Elas começam a fazer um personagem ali na rede social. E como que você enxerga isso? Eu vejo, né? A gente conversando aqui, as suas redes sociais, você traz um conteúdo diferente, você tenta passar quem é realmente você, as suas experiências ali no dia, quem você conhece, o que você sentiu, né? Quando você se relaciona com as pessoas também, né? Essa questão da autenticidade, né? Marca pessoal, né? Me conhecer realmente, quem eu sou e o que eu quero passar a mensagem. Eu encontrei o Érico Braz, um abraço, Érico, um ator e tal, baiano, e ele estava como MC lá em Praia do Forte, e a gente estava falando sobre o que você deixou de ser quando cresceu, que era uma das coisas da minha palestra. E aí eu virei pro Érico e falei, cara, ele é todo animado, um cara todo assim, que fala um monte de coisa que um MC naturalmente não falaria. Sim. E eu estava comentando com ele sobre isso, que se ele for buscar se enquadrar de alguma maneira, ele perde aquilo que é o que a gente está buscando. Quem tem startup aí deve imaginar que a gente também passa por isso, que é o seguinte: você tem um produto maravilhoso, que as pessoas querem, que é uma ideia fantástica, e que qual é o momento que as coisas desandam? Quando você vai escalar. E por que desanda quando vai escalar, além de outros fatores? Porque perde a pessoalidade, perde a autenticidade. Eu tenho uma newsletter chamada Delete, que ela tem o mínimo de conteúdo possível, e o meu slogan é: gostou, compartilha, não gostou, delete. Entendeu? Não precisa mandar para ninguém, tá ótimo, tá tudo certo. E a minha delete de hoje, para falar a data aqui para as pessoas, né? Que isso aqui vai ficar para vocês verem há muito tempo, a gente está falando aqui no mês de agosto. É sobre isso, foi sobre isso, né? Sobre um azeite que eu fui comprar no interior da Bahia com R$50. Chegou lá, o azeite era 54. E o cara me deu o azeite, porque eu falei que os meus amigos moravam na rua de trás. Ele falou que conhecia meus amigos e falou que não tem problema não, depois eles vêm aqui e pagam os R$4. Eu falei, uau, sim, isso é fantástico. As conexões, né? Isso é o que está faltando. A gente está vivendo uma crise de confiança, a gente está vivendo diversas crises por isso. Porque você não pode ir ali no mercado e levar o azeite e deixar os R$4 para trás. Não estou dizendo que o mercado deva conhecer todo mundo, mas esse senso de comunidade é o retorno fundamental. Comunidades reais, não comunidades digitais. Né? Você andar na rua, no interior, e conhecer as pessoas. Oi, cadê sua mãe? E aí, cadê seu filho? Passa lá, vamos conversar. Vamos... Aqui em Minas fala muito, você é filho de quem? Você é filho de quem? Né? Cadê seu pai? Como é que vão as coisas? Passa lá, hoje vai ter jogo, vamos chutar uma bola e tal. Isso, né? E eu estava conversando com uma pessoa outro dia que mora no Rio de Janeiro, numa favela, e estava lá em casa, e aí ela falou assim, poxa, vocês aqui na Zona Sul,
Ninguém sai na rua, ninguém troca ideia, não sabe nem o nome do vizinho. Ele falou, lá na quebrada, tá todo mundo na rua, trocando ideia, um pegando feijão emprestado do outro, emprestando botijão de gás. Empresta seu botijão de gás que no final do mês eu te devolvo. Tem esse senso de comunidade. Parece que à medida que a gente vai dentro dessa ideia social de alavancar e de se destacar por algum motivo, como palestrante, como empresário e tal, parece que a gente vai se afastando um dos outros. Entendeu? Vai se recolhendo. Vai se recolhendo. Então, eu conto, muitas das histórias que eu conto no palco são histórias que aconteceram comigo, são histórias reais. E que acontece comigo, com você, com todo mundo que está vendo a gente. E para mim isso é o essencial. Né? Exatamente. A gente falou muito aqui sobre tempo de tela, sobre marca pessoal, falamos do seu posicionamento aqui. Uhum. E eu queria entender o que você identifica de maior falha nas pessoas hoje em tentar criar uma marca, enfim, uma marca pessoal forte no digital. Uhum. Qual que é a principal falha que essas pessoas têm? Talvez não ser ela mesma no físico e no digital, ela tentar forçar algo. O que seria para você? Para mim tem alguns fatores, né? Uma é querer ser o que não é. Eu não sei se vocês já ouviram falar no efeito Dunning-Kruger. Sim. Né? Do Jason Dunning e do David Kruger. Que vai falar que quanto menos você sabe sobre um assunto, mais você acha que sabe, e por outro lado, você sabe muito sobre o assunto, mas não faz nada porque você tem, de tanto saber, tá falando, não, você é louco, não vou falar sobre isso. Para mim, isso acontece muito no digital. Né? Quem não é dizendo que é, quem é acaba não construindo a sua marca, porque fala, não tenho nada a dizer. E aí dá espaço para quem não tem a dizer. Né? Então, eu acho que a primeira falha é tentar ser o que não é, mirar em pessoas que são suas inspirações, que têm milhões de seguidores e que não são você. E a gente vê que as pessoas, muitas que fazem sucesso nas redes sociais, são pessoas que falam coisas que são muito inerentes ao que elas são. Né? O jargãozinho, aquela catchphrase, né? Aquela frase que você fala, caramba, isso é dessa pessoa, caramba, isso é dessa pessoa. E a gente pode perceber que muita gente tem milhões de seguidores nas redes, são pessoas aleatórias. Às vezes você fala, caramba, que pessoa aleatória, né? Sim. Eu sigo algumas pessoas assim, até como forma de estudo. Tem um cara que trabalha com agências e tal, com oficinas, ele é dono de uma oficina, e aí que o carro vem, aí ele faz um teste, aí ele fala, deitou sem sono. E isso virou uma coisa, deitou sem sono. Aí ele disse que um dia estava num evento, chega um cara com a camisa que deitou sem sono, que é a frase dele. Ele, caramba, já tem até camiseta, eu nem sabia. Então, quanto mais você é você mesmo, mais você vai sentir prazer em fazer, porque construção de marca é continuidade, não é de hoje para amanhã. Tem a exceção de que um cara fez, uma menina queria sentar, o filho da pessoa queria sentar na janela do avião, alguém filmou a menina e a menina ficou cheia de seguidores. Exceções existem em tudo, mas é trabalho, é consistência e autenticidade, e você vai descobrindo cada vez mais quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, porque já aconteceu isso comigo. Quando você tenta fazer o que você não é cansativo, é adoecedor, você não continua, se sente obrigado a fazer. E na obrigação a gente não constrói nem pra gente e nem pros outros. E aí vem um adoecimento mental, né? Ansiedade, porque caramba, não deu certo. Talvez não tenha dado certo porque você quer ser a pessoa que você admira, você precisa ser você, precisa ser autêntico. E às vezes a autenticidade é contar uma luva de pedreiro, para mim, é um bom exemplo disso. Tava pensando nele aqui agora. Bom exemplo disso, o cara com a luva de pedreiro chutando uma bola no campo de barro, e hoje o cara tá com o Messi lá, conversando com o Messi. Você acredita que isso está associado também à doença do século, né? Que hoje o pessoal fala muito de ansiedade, depressão. Totalmente. Você acha que está muito associado a essa tentativa de ser uma cópia do outro, Totalmente. tentativa de ser outra pessoa? E às vezes até a obrigação de ser. Com muitos jovens, a gente conversava antes, os jovens queriam ser jogadores de futebol. Agora todo mundo quer ser influencer, quer ser influenciador, quer ter um canal, quer ter um perfil. Tem universidade hoje com graduação em influenciador, né? Isso gera um adoecimento tremendo. Né? Um exemplo que eu vou dar aqui para você, falando um pouco sobre minha marca pessoal. Minha marca pessoal talvez hoje seja minha marca pessoal profissional. Estou pensando nisso agora aqui, à medida que falo. Pessoal profissional. Por quê? Porque eu saio de férias com os meus filhos, com a minha esposa, e isso não está em rede nenhuma. Eu estava agora, passei uns dias com uns amigos no interior da Bahia, isso não está em rede nenhuma. Porque eu penso que eu que preciso experimentar isso. Quem está de longe está vivendo a sua experiência.
Se eu tô com os meus amigos na praia, jogando um futebol, fazendo uma resenha, fazendo um churrasco, é meu. Isso não constrói para minha marca, né? É outro problema. Misturar as estações, né? Você tem uma marca que fala sobre isso, você quer comentar sobre tudo que está acontecendo. Não vai dar certo, né? Então, minha marca é pessoal, profissional. Eu falo sobre o que eu sou de verdade, pessoalmente, mas em caráter profissional, né? Nada muito... Até porque eu acho que não é do interesse, talvez, da minha audiência saber o que eu comi hoje no almoço. Então, são coisas diferentes. Né? E pegando, né, esse gancho ali do profissional, né, da sua vida profissional hoje, você é psicólogo, né, de formação. Uhum. Como que você acha, né, que a psicologia ela consegue ajudar dentro das empresas, né, nessa construção de relacionamentos melhores, né? A gente Sim. acabou de citar isso aqui, né, de trazer humanidade para dentro das empresas também, para que os negócios não percam o propósito deles, né? Sim. Total, psicologia é central. Inclusive, eu tenho dito muito em eventos com outros temas, principalmente em RH, que eu falo assim, talvez nas empresas, um dos temas que mais tem livro lançado seja liderança. Que mais tem curso na internet seja liderança. E eu brinco, eu talvez falo sério, eu falo, vou brincar aqui falando sério. Liderança precisa de terapia. Todos nós precisamos fazer terapia. Conhecer a nós mesmos. O famoso lá, eu acho que é Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo e tal. Eu fui entendendo isso quando eu fui ficando mais velho. Essa é uma coisa que eu queria ter entendido quando eu era mais novo. E talvez precisa mesmo dessa maturação, dessa caminhada para você aprender. Então, terapia é fundamental. Faça terapia para se conhecer, para na hora de dar um feedback, não jogar tudo que é seu, a sua angústia em cima do outro. Na hora de olhar o trabalho do outro, não jogar o que é seu em cima do outro. Na hora que a sua equipe está para estar coesa, não é só o treinamento, o off-site, a confraternização. É como que você lida no dia a dia. Isso tem muito a ver com quão resolvido você está com você mesmo. Não é com o treinamento. Estudei em Harvard, em Stanford, eu tenho 45 cursos, mas no trabalho está batendo meta e batendo nas pessoas. Né? No seu time, as pessoas rodam o tempo inteiro porque não suportam trabalhar com você. Tem pesquisas aí da Gallup e outros que dizem que 80% das pessoas pedem demissão do chefe, não da empresa. Então há de se pensar cada vez mais, e que bom que está caindo essa barreira de quando a gente falava em psicologia, em terapia, então fulano é doido, você faz terapia. Richarlison estava falando sobre isso, o jogador, o Pombo, né? Em algum momento ele teve um problema de saúde mental. Sim, sim. Ele falou, fui falar isso para os meus amigos, para minha família, o pessoal falou que eu era louco, assim, achou que eu estava com... Não. A vida impõe situações, frustrações, medos, né, angústias, que é bom se tratar, né? Conversar, trocar ideia, né? Se encontrar para encontrar, se reconhecer para reconhecer, né? Se instrumentalizar para poder potencializar. A gente fala, o líder é aquele que potencializa pessoas. Como que eu vou potencializar pessoas se eu estou cansado, estagnado, né, liderança solitária por vezes? Eu não aponto dele 100% para a liderança, não. A liderança tem suas questões, mas uma dessas questões é o ego inflado. Uma das questões é não lidar bem com o ego. E quando não liga bem com o ego, toda uma equipe sofre, toda uma empresa sofre, todo um desengajamento, uma falta de produtividade. Por quê? Porque o RH não está treinando? Não, porque a liderança não está se desenvolvendo emocionalmente. Você comentou aí, né, de se encontrar, né? Nós estamos, né, numa posição de liderança, a gente lida muito com pessoas muito jovens que estão iniciando, né, na carreira. E assim, é algo que a gente conversa, né, nas nossas reuniões ali da gestão, né? A gente às vezes precisa fazer um trabalho de ajudar a pessoa a se encontrar, né? Sim. O que é trabalho de base, de assim, pô, onde você quer chegar? Como você se enxerga daqui 5 anos, né? E como eu posso te ajudar a fazer isso, né? É um trabalho que precisa realmente acontecer. Totalmente. Pô, você falou de jovens aí, desculpa te cortar, mas caramba, é desafiador, né? Porque o jovem, de maneira geral, aqui sendo, né, chutando a bola pro alto, sendo generalista, não tá entendendo muito o que tá acontecendo também, né? Sim. Tá olhando para os pais que trabalhavam
10 horas por dia, falando, caramba, não E quero com a isso aí, internet não. as coisas mudando muito rápido. E Fica mudou automático o centro de referência. Exatamente. Sim. Exatamente. Tem jovem fazendo terapia com chat GPT, pô. Sim. Por exemplo, pessoas da nossa idade. Quem que era referência pra você Cara, quando você tava ali na adolescência? poxa, nossa, eu nem Boa consigo pergunta. lembrar. Boa Pra mim, pergunta, meus pais, por exemplo. É. Primeiras Porque referências. Aham. Hoje o jovem não vê o pai como referência. Sim. Exato. Ele vê o influenciador. Exato. Ele vê o Exato. influenciador Eu não consigo e ele pensar, eu se tentei. inspira nele. Vê uma Exato. vida perfeita, né? Aham. Eu Vê tentei aquela pensar em vida alguém de perfeita. fora da minha casa, eu realmente não consegui encontrar É. ninguém. É em casa, realmente. Eu vivi naquela época do Ayrton Senna, do Brasil, né? Exatamente. Essas coisas assim e tal. Essa construção dessa narrativa. E eu acho que a internet hoje, ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Ela desnuda as coisas, ela mostra os bastidores, né? Ela mostra... Hoje em dia, não tem como esconder mais. A marca era soberana. Marca tal, uau! Hoje em dia o jovem olha e fala, me paga bem? Eu não vou adoecer, não? Porque estão descobrindo que a geração de riqueza é imensa e o que se ganha não é tanto assim. Então, é um momento de fricção. O mundo era VUCA, agora é BANI, né? Frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E o que a gente faz com isso? Pensa, que é o que a gente está fazendo aqui. Troca ideia Sim. para ver como é que a gente chega do outro lado. Ou a gente vai ficar todo mundo aqui numa sala escura, igual a filosofia. O que é filosofia? É procurar um gato preto numa sala escura. É mais ou menos isso que a gente está fazendo com as redes, né? Tentando entender numa sala escura, sem entender o que está acontecendo e tentando decifrar, né? E pensando nesse cenário de perca de referência, como que você vê o cenário dos influenciadores digitais no decorrer desses próximos anos? Boa. Eu estava lendo uma matéria dizendo o fim da influência digital. Eu não sei se eu concordo ou não. Tenho dúvidas, né? Prefiro ter dúvidas sobre isso. Porque, para mim, uma coisa que se apresenta... Eu trabalhei com branding também na época de uma grande agência de branding brasileira. Participei do reposicionamento do canal GNT e de outras grandes marcas. E eu acho que as marcas estão cada vez tendo que gastar mais dinheiro, investir mais dinheiro para estarem evidentes, né? Para estarem na boca, não sei o quê. Eu acho que o jovem está perdendo essa coisa de endeusar as marcas, como na nossa geração, né? Marca tal, uau, eu tenho uma camisa tal, uau, eu tenho uma mochila tal. Ainda existe isso? É muito menos. Ela quer ser mais low profile, unbranded, né? Sem marca. Camisa toda preta. Da preta. Eu mesmo, o carro que eu dirijo, eu só quero que ele me entregue um bom serviço quando eu for lá na concessionária e tal. E a concessionária tenta colar um adesivo no meu carro e fala, você vai me pagar quanto para eu andar com o seu adesivo no meu carro? Sim. É marketing, né? Como é que eu vou falar disso ali agora, como é que você compete com o campeonato de forracama na China? Um meme, que você vai lá na internet e vê o vídeo de forracama na China. Aí vai aparecer a marca tal, fazendo uma grande mídia. Não, eu não quero ver, eu quero ver o campeonato de forracama na China. Eu quero ver um trator jogando uma pedra lá de cima do barranco no lago, eu quero ver o que acontece com o lago. Entendeu? Economia da atenção. Então, o momento histórico das marcas é um momento extremamente complicado. Quem trabalha com marketing agora, se não estiver pensando sobre isso, extremamente complexo. Disputando atenção com o campeonato de forracama na China, né? Então, é uma grande mudança e a gente vai ainda entendendo aos poucos. Uma vez eu estava numa mesa redonda assim, com o Zueni Ventura. Ele tem um livro chamado 1981, 1983. O livro é um número. Não lembro agora qual é o número, o livro é um número. E eu perguntei para ele, eu fiz essa pergunta, né? Perguntei, Zueni, você escreveu um livro, vou chutar uma data aqui, de 1983 em 2005, sei lá, não lembro. Seria possível escrever esse livro no mesmo ano, vivendo a mesma era, os mesmos anos, para decifrar aquele ano? No momento o mediador não entendeu, o mediador também era uma pessoa famosa, você falou, não entendi, não, nem passou para ele, nunca tive essa resposta, mas na minha cabeça eu acho muito difícil, né? E é o que eu busco fazer. Minha principal habilidade hoje, que eu mais fomento, é tentar decifrar o que está acontecendo aqui e agora. Como as pessoas se comportam, o que elas estão fazendo, o que elas estão observando. Elas estão olhando para a tela ou elas estão se relacionando? O momento presente, o zeitgeist, o espírito do tempo. Essa é a grande habilidade. Para as empresas fazerem isso, mantendo aquele mesmo produto como vinha anos atrás, achando que o seu biscoito recheado cheio de açúcar
e de produtos químicos vai continuar indo para a boca das crianças? Não sei, né? Lê do engano. Tenho conhecido muito jovem que tem rede social e não tem post. Só tem para dizer que tem, mas não posta nada. Vê tudo. Eu estava com 5 adolescentes de São Paulo e um agora que são os meus sobrinhos, 2 que moram nos Estados Unidos, estavam aqui de férias no Brasil, e eles têm Instagram sem post. Só para ver o que os outros estão fazendo. E hoje, a menina que me seguiu, que eu falei que era lá do hotel, não vou citar o nome dela aqui para não expor, ela não tem post. E eu tenho visto essa tendência de também a galera começando a falar, pô, peraí, se o serviço é de graça, o produto é você, então eu sou o produto da história aqui? Não vou postar mais nada não, vou só olhar agora. Vejo isso como tendência, hein? Não roubem as minhas tendências. Vou escrever sobre isso. Gerson, agora eu queria que você contou aqui pra gente, né? Você viaja muito, dá palestra em vários lugares, e eu imagino que você conheça muita gente, você busca isso também, né? Você faz isso intencionalmente, de conhecer várias pessoas ali onde você está. Sim. Teve alguma pessoa, alguma história que você conheceu, né, nessas suas andanças aí pelo Brasil, que te inspirou e que você gosta de compartilhar também essa história para inspirar outras pessoas também? Várias, meu amigo, eu posso escolher uma história aqui, porque eu converso mesmo intencionalmente com o cara do TRAN, aqui o Marcos que está me trazendo, que contratamos aqui para me trazer, para me levar para o hotel. Mas vou contar uma que, por exemplo, aconteceu em Minas Gerais, Belo Horizonte. Aqui eu estou em Minas, né? Em Belo Horizonte. Tá quase na Bahia. Tá quase na Bahia já, né? E tava lá no hotel e falei, não precisa transferir, não, tô dentro da cidade, vou pegar um Uber, tá tudo certo, né? Não tem problema. Na volta, saí com a pessoa lá da assessoria e tal, fomos comer, jantar e tal. Aí eu falei, tá, eu chamei um Uber, entrei no Uber. E aí comecei a conversar com o motorista. Ele, bem, como é que tá? Fábio. Como é que tá? Ele começou a conversar. Ele me disse uma coisa interessantíssima. A gente começou a conversar e tal. Eu falei, tenho 2 filhos e tal. E você? Ele, eu tenho um filho, mas sou separado. Eu cometi um grande erro ao ser pai. Eu deixei de ser quem eu era. E isso foi um grande erro. Eu não cometo esse erro. Eu falei, pô, fale mais sobre isso. Eu tentei me enquadrar para ser o pai, para ser o quê. E o que, na verdade, minha família e minha esposa que tinha me conhecido, perdi minha esposa. Quando ele falou assim no início, perdi minha esposa, eu falei assim, caramba, né? Já pensei o quê? Drogas. Não, deixei de ser quem eu era, sabe? Essa coisa de me adaptar demais, minha esposa parou de me reconhecer como aquela pessoa que ela conheceu, os meus filhos, não faça isso. Aí ele, eu te vendendo essa filosofia barata. Eu falei, não, você está me ensinando uma coisa. Ensinando o quê? Você é um palestrante ali e tal. Eu falei, não, você está me ensinando uma coisa importantíssima. Conversa vai, conversa vem. Ele falou, eu sou um cara que trabalha com TI, tenho um bom salário, mas gosto de dirigir o Uber porque eu gosto de conhecer pessoas. Eu só dirijo no centro de BH porque eu não sei ir para as periferias e eu só quero encontrar gente para trocar ideia, então eu fico no núcleo específico, ali boto no app e para conversar, trocar ideias. E eu escrevi um livro ficcional sobre uma tartaruga. Ele falou, se você for lá na Bahia, lá no Projeto Tamar, um dia eu fui lá, deixei alguns livros meus lá, o pessoal gostou pra caramba, deixei o livro lá. E um dia eu resolvi escrever sobre uma tartaruga, uma ficção. Eu falei, caramba, que massa. Ele falou, quer saber? A maior transformação que você pode fazer na sua vida é escrever um livro. O livro cura. Isso já na porta do hotel. Livro cura. Eu falei, pô, obrigado. Saí do carro. Assim, feliz. Mas quem me levou para o evento? O Alexandre, que comprou um carro, um Punto, de um amigo, quase zerado, deu para a esposa não gosta de dirigir, preferiu ir de ônibus para o trabalho. Eles viajaram para o Rio de Janeiro com esse Punto, para não ir de táxi, estragar o táxi tem que estar novo, por causa da fiscalização. Chegou lá, contratou um taxista no Rio, rodou o Rio de Janeiro inteiro, foi para Cabo Frio, foi no Cristo Redentor, foi no Pão de Açúcar. Conexão, meus caros, conhecer as pessoas. Tem interesse em saber quem são as pessoas, quem são elas, quem está aqui, quem está limpando. Conhecer de verdade, né? Conhecer de verdade quais são as histórias reais, velho. Eu era faxineiro no hotel, bicho. Eu quero saber qual é a história do faxineiro do hotel, entendeu? Tinha uns garis ali na rua quando eu passei sentado descansando. Não parei para conversar. Falei, bom dia, não sei o que. Na volta eles estavam varrendo, que aqui ainda varre a rua, né? Quase parei. Falei, não vou parar. Porque aí tava um sol também, não sei o que. Mas a vontade que eu tinha era de parar para trocar ideia com eles 3. Eram 2 mulheres e um homem. Falei, e aí, pessoal, tal. Ter interesse pelas pessoas, gente. A gente tá precisando ter interesse uns pelos outros. Ou então a gente vai ficar nessa polarização
cada um com a pedra na mão, se atirando o pé e achando que tá tudo bem. Gênesis, o bate-papo tá muito bacana, Ah, mas eu queria acabou, fazer a né? última pergunta. Acabou. Ó, Fala aí pra gente uma mensagem final para todos os participantes do Reload. A gente falou muito sobre autenticidade, Aham. propósito. Uma mensagem final sobre encontrar a autenticidade, o Uhum. propósito e vivê-la. Dá boa. uma mensagem pro pessoal aí. Massa. Gente, primeiro assim, qual foi a última vez que vocês tiraram tempo para vocês? Qual foi a última vez que você parou sem tela, deixou o celular num lugar distante, sentou onde for, um lugar que você consegue ver um lugar, uma mata, um mar, viveu a sua respiração, viveu você mesmo, pensou na sua vida, refletiu sobre você. Sem o guru, sem ler o livro Think Again, sem ler Mindset, você. Sem ler o livro do momento, sem ler a moda, sem ver a IA do momento, você para. Então, minha mensagem é: pare 30 minutos para pensar sobre a sua vida, sobre o seu uso da rede, sobre o seu uso das telas, que eu chamo de despertar para si mesmo. A gente viveu um momento de... Parece que nós fomos retirados de dentro de nós e colocados no algoritmo. Sim. Eu tô lendo uma frase ali que desde que eu vi, que a frase é muito boa ter sido ali. Cheguei antes do algoritmo. Chegue antes do algoritmo. Quem é você na fila do metaverso? Né? Então, para mim, essa é a mensagem. E não deixa de caminhar, não, pô. Avante, né? Vamos para frente. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Gênesis, muito obrigado pela conversa, pela troca, pela conexão, né, que a gente teve aqui. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.